Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 19 de janeiro, celebramos São Canuto. Nosso santo de hoje nasceu na Dinamarca no ano de 1043. Era o filho primogênito do rei Estevão II, portanto, estava destinado a ser o herdeiro da coroa. Ele era muito diferente dos irmãos, porque quando ele era criança, ele era muito apegado à religião, à oração, à piedade. E quando o pai dele morreu, um irmão ambicioso, mais novo, tomou à força o trono e São Canuto não se opôs. Ele simplesmente esperou que aquilo passasse, que a vontade de Deus se cumprisse de alguma forma. Ele não quis entrar em guerra com o irmão. Apenas 4 anos depois de Haroldo se tornar rei, ele morreu. E então Canuto finalmente assumiu o trono. Ele era casado com uma jovem princesa de Flandres chamada Elta. Os dois tiveram um filho apenas, chamado Carlos, que inclusive, assim como o pai, foi canonizado pela igreja. E São Canuto foi um grande governante para a Dinamarca. Era considerado uma espécie de pai do povo, especialmente dos mais sofredores. Era muito caracterizado pela justiça, pela caridade. Ao mesmo tempo, ele conseguia ser muito afável, muito carinhoso com os órfãos, com as viúvas, com os pobres em geral, com os enfermos. E, por outro lado, ele era muito enérgico quando ele tinha conhecimento de alguma injustiça para com essas pessoas que eram mais vulneráveis. Ele, de fato, se tornava muito rigoroso quando ele percebia que injustiças eram cometidas. Ele acreditava que o primeiro dever dele como rei era ser uma espécie de modelo inspirador para os seus súditos. Por isso ele fazia questão de ser o primeiro a viver o evangelho. E ele era muito dedicado também à família, era um pai muito carinhoso, muito sábio, um marido também muito bom, muito carinhoso, realmente um homem de Deus. Gastava muito tempo, muitas horas do dia em oração, especialmente fazendo meditação da palavra de Deus. Era muito devoto da Virgem Maria e tinha o hábito de nunca perder tempo com frivolidades, com conversas que não levam a nada, com meros passatempos. Ele aproveitava o máximo do tempo dele para ou estar em oração ou se colocar a serviço realmente. Ele também ajudou muito o crescimento da igreja na Dinamarca enquanto ele foi rei. Construiu várias igrejas, conventos, escolas, hospitais, e esse perfil dele acabou gerando um grande descontentamento dentro da nobreza. Os nobres achavam que ele precisava governar mais, atendendo aos interesses da nobreza e não daquelas pessoas pobres, enfermas, etc. Então, pessoas da própria família de São Canuto armaram uma traição numa batalha que a Dinamarca teve com a Inglaterra. Eles fizeram com que a Dinamarca perdesse. Então, quando Canuto voltou para a Dinamarca, ele encontrou grande parte do povo revoltada, realmente descontente com o rei. E certa vez ele foi até uma igreja chamada Igreja de Santo Albano para rezar pela pacificação da Dinamarca, quando alguns agitadores fizeram uma grande confusão perto dessa igreja, mataram várias pessoas, entre elas o próprio rei São Canuto, que morreu aos pés do altar, rezando com apenas 46 anos de idade, e isso tudo no dia 19 de janeiro do ano de 1086. Alguns anos depois, o povo da Dinamarca se deu conta da injustiça que havia sido feita em relação ao rei, até porque algumas pessoas, logo depois da morte de São Canuto, passaram a peregrinar em direção ao seu túmulo. Várias graças foram sendo testemunhadas, inclusive milagres, e aos poucos a devoção a São Canuto foi crescendo na Dinamarca. Algumas décadas depois da sua morte, ele já era um santo canonizado e acabou sendo oficialmente reconhecido como o padroeiro da Dinamarca, muitos considerando inclusive que o tipo de morte que ele teve pode ser caracterizada como um verdadeiro martírio. Nos inspiremos na vida desse grande santo, desse rei
que foi justo, que foi bondoso, que como leigo, que como esposo, como pai, como governante, soube viver o Evangelho, foi fiel à vontade de Deus, mesmo tendo que enfrentar descontentamentos, perseguições, porque ele era fiel à vivência do Evangelho e ao serviço do Cristo, encarnado e presente nos irmãos mais sofredores. São Canuto, rogai por nós.